Capítulo 32. Quando ele ouviu o que Mushan tinha dito, como Xiao Kuang-yu não ousaria a ser insolente. Ele rapidamente conteve sua arrogância e ergueu sua cabeça para falar. Então é a fada da nuvem congelada de Asgard, Shuyu ele, o nome desse júnior é Xiao Kuang-yu. Para encontrar acidentalmente você aqui é a maior sorte desse Kuang-yu. Mas, por que a fada Shu decidiu pessoalmente descer nessa pequena cidade nuvem flutuante hoje? Poderia ser algum assunto importante. Meu pai sempre me aconselhou a ser extremamente cortês se eu encontrasse com alguma fada da nuvem congelada de Asgard. Se tiver algo em que eu possa ajudar, a fada Shu não deve hesitar em falar. Depois de ouvirem as palavras nuvem congelada de Asgard da boca de Xiao Kuang-yu, todos ficaram instantaneamente surpresos e um som de galop pôde ser ouvido saindo de suas gargantas. Essa pequena cidade nuvem flutuante tinha recebido a atenção de uma fada. Normalmente, mesmo seitas de terceira classe desdenhavam daquele lugar, mas hoje, não apenas os membros da seita Xiao vieram, até mesmo a nuvem congelada de Asgard tinha enviado pessoas. Não era para menos que essa mulher tinha vindo diretamente de uma maneira extraordinária, ela tinha uma beleza que não era desse mundo, e também usava a técnica profunda de flutuação. Ela era uma pessoa da nuvem congelada de Asgard, e seu status na nuvem congelada de Asgard não era nem um pouco baixo. Se não Xiao Kuang-yu como o filho do líder da seita Xiao, não iria mudar seu comportamento e se tornar cauteloso e educado. Por que eu estou aqui? Shuyu ele respondeu friamente, sua seita Xiao está até mesmo humilhando minha discípula, não me diga que você quer que eu assista em silêncio e permita que vocês a humilhem. Sua discípula. Xiao Kuang-yu olhou pálido por um momento, então logo em seguida ele adotou um olhar assustado. Fada Shu, a discípula que você está falando, poderia ser Xia Qingyue. Quando ele disse aquilo, Xia Qingyue andou até Shuyu ele e disse respeitosamente, mestre. Aquela simples palavra deixou o rosto de Xiao Kuang-yu em convulsão enquanto Xiao Yulong caiu em completo deslumbre. Todo o clã Xiao e os vários nobres da cidade nuvem flutuante ficaram chocados até o ponto em que eles quase caíram. Céus! A filha desse clã Xia atualmente é uma discípula da nuvem congelada de Asgard. Inesperadamente, uma discípula da nuvem congelada de Asgard vive na cidade nuvem flutuante. Os rostos daqueles que olhavam para Xia Qingyue mudaram e se tornaram incomparavelmente chocados e temorosos. O olhar de Xiao Qingyue também tinha mudado drasticamente. Xiao Yulong ficou parado em pé por um longo tempo, e então de repente começou a suar frio. Xia Qingyue era uma discípula da nuvem congelada de Asgard. Anteriormente, ele foi tão longe quanto a querer molestá-la, mas ele tinha levado uma lição que tinha o deixado em uma situação estranha. Seu coração ainda tinha aquele ressentimento, mas quando ele pensou sobre isso, saindo vivo daquela vez foi simplesmente a maior sorte de sua vida. Para ter tentado tomar liberdades com uma discípula da nuvem congelada de Asgard. Quantas pessoas no Império Vento Azul tinham essa coragem? Aquilo não era nada comparado em como Xiao Che e Xia Qingyue tinham sido forçados a se separarem. Esse era o plano que ele tinha oferecido para Xiao Kuang-yu, então dessa maneira, Xiao Kuang-yu poderia obter Xia Qingyue depois da saída de Xiao Che, mas aquilo tinha falhado miseravelmente. Se isso fosse descoberto pela nuvem congelada de Asgard, ele praticamente estaria sentenciado a uma trágica morte. Em seu suor frio, Xiao Yulong olhou em direção do rosto do Xiao Kuang-yu que estava sem cor. Então, Xia Qingyue inesperadamente é sua nobre discípula, esse. Júnior não sabia disso anteriormente, o que resultou em um mal-entendido. Se fosse um discípulo da seita Xiao, Xiao Kuang-yu nunca iria deixar isso para lá. Mas a nuvem congelada de Asgard era diferente. A nuvem congelada de Asgard não era uma seita de pessoas relatadas por sangue, parentes. Seus discípulos eram todas mulheres, que eram selecionadas as que tinham o maior talento entre o Império Vento Azul. Como resultado, eles eram a menor seita entre as 4 seitas maiores. Entretanto, eles ainda assim eram ranqueados em segundo entre as 4 maiores seitas, o que indicava claramente que eles tinham um nível de habilidades extraordinária.
O talento de cada discípulo na nuvem congelada de Asgard era extremamente alto, e nenhum deles era medíocre. Cada discípulo recebia a proteção de Asgard. Se ele provocasse os discípulos de classe baixa na sua seita Cial, talvez isso seria apenas um problema comum. Mas provocar uma discípula da nuvem congelada de Asgard, mesmo se fosse a discípula de mais baixo nível, Asgard ainda assim iria interferir, e sem a possibilidade de abandoná-la. Mal entendido. E melhor que seja apenas uma mal entendido. Você ainda quer rasgar o certificado de casamento de minha discípula? Shuyu ele perguntou com uma expressão de indiferença enquanto ela lançou seu olhar para baixo e ninguém ousou a olhar em seus olhos. Embora ela fosse apenas uma mulher, todos os homens presentes sentiam que ela era uma fada do Palácio da Lua. Como homens comuns, eles estavam envergonhados de suas inferioridades e perceberam a diferença entre eles. Fundamentalmente era impossível para eles conseguirem mais que um simples vislumbre. Já que foi um mal-entendido, como eu me atreveria? Xiao Guangyun respondeu calmamente, mas, esse Júnior está confuso sobre uma coisa. Embora esse Júnior possa não conhecer muitas coisas, é sabido que as fadas da nuvem congelada de Asgard são proibidas de se apaixonarem, e têm que reprimir seus desejos. Elas nunca são permitidas a se casarem, então por que Xia Qinghui foi permitida? Embora as artes secretas da minha nuvem congelada de Asgard realmente exigem autocontrole e abstinência, ela nunca proibiu discípulas de se casarem. Qinghui se juntou a minha Asgard na idade de 12 anos, mas sempre resistiu a me seguir para a nuvem congelada de Asgard. Simplesmente para esperar seu casamento com Xiao Ti quando completasse 16 anos. Não foi por paixão, mas meramente por causa de sua gentileza e compromisso. Na frente de uma natureza tão correta e genuína, minha Asgard naturalmente não iria atrapalhar isso, mesmo se minha Asgard proibisse casamento, essa deve ser a maior exceção. Jovem mestre Xiao, você tem mais alguma pergunta? Shuyu ele respondeu friamente e cada palavra que entrava nos ouvidos das pessoas, pareciam pedras de gelo. Isso deixou os corações sofrerem com um incontrolável calafrio e fez com que ninguém ousasse a discordar dela. Não, isso realmente foi um mal-entendido. Xiao Guangyun disse apressadamente. Ele não tinha escolha mas somente se virar na direção de Xia Qinghui e dizer, Fada Xia, justo agora eu não sabia que você era uma discípula da nuvem congelada de Asgard, se você se ofendeu de alguma maneira, por favor não leve isso para seu coração. O status de ser o filho do líder da seita Xiao obviamente era mais alto que uma discípula da nuvem congelada de Asgard, mas com Shuyu ele aqui, ele não tinha opção a não ser saber o seu lugar. Esse era um lugar obviamente remoto, então havia apenas Xiao Mushan, Xiao Bia e Xiao Ju ao seu lado. Se ele aborrecesse Shuyu ele de alguma maneira e a deixasse descontente, eles poderiam ser completamente exterminados em seu caminho de volta. Eles poderiam ser destruídos sem nenhum vestígio, e iriam apenas morrer em vão. Antes de chegar nesse ponto, como ele poderia ter antecipado a aparição inesperada de uma pessoa do status de Shuyu ele? Seu desejo por um pedaço da torta de Xia Qinghui era agora impossível e ele tinha perdido metade de uma dia para planejar isso. Na frente de Shuyu ele não tinha escolha mas reprimir o que ele queria e seu coração endureceu oprimido. Enquanto seu peito ficava pesado, ele virou seu olhar para Xiao Lingchi. Embora Xia Qinghui já fosse uma causa perdida, havia mais uma. Shuyu ele protegeu Xia Qinghui mas ela não iria proteger Xiao Lingchi, uma estranha. Senão, ela iria ter aparecido antes quando Xiao Ti tinha sido expulso ao invés de ter aparecido somente quando as atenções se voltaram para Xia Qinghui. Realmente, Shuyu ele apenas se importava com Xia Qinghui. Sobre as outras pessoas que ela não tinha uma relação, ela simplesmente não se importava nem um pouco. Além do mais, ela não tinha razão e ainda menos obrigação de interferir. Com a visita da fada Shu, seu clã Xiao pode se considerar de ter sido agraciado com a luz da presença dela. E então, nós precisamos começar os negócios que viemos tratar aqui hoje. A cor da pele de Xiao Guangyun mudou enquanto seu olhar apontava na direção de Xiao Lingchi, então agora. Xiao Bia, Xiao Ju.
Primeiro prenda a ladra que roubou o pó para abrir o profundo. Amanhã a criminosa será levada para a seita Sial para ser julgada lá. A sentença amanhã a criminosa será levada para a seita Sial para ser julgada. Novamente fez com que até mesmo os idiotas entendissem as rezos óbvias atrás do jogo vergonho e desprezível de Xiao Guangyun. Embora essa acusação forjada já tinha sido exposta por Xiao Ti na frente de todos, isso tinha sido reprimido sob o poder absoluto da seita Xiao, e Xiao Guangyun simplesmente continuou com isso sem perder tempo. Sim, jovem mestre. Xiao Bia e Xiao Ju pisaram para fora da plataforma e ao mesmo tempo se aproximaram de Xiao Lingti. Mestre? Depois de ver aquilo, Xia Qingyue prontamente disse para Shuyu ele com um olhar fixo, esperando que ela fosse ajudar a proteger Xiao Lingti. Pelo menos, não deixando Xiao Guangyun levá-la. Entretanto, Shuyu ele permaneceu em silêncio, e não respondeu. A expressão de Xia Qingyue se tornou ainda mais ansiosa enquanto ela disse, Mestre, você também viu como Xiao Guangyun estava me almejando hoje, Xiao Ti foi expulso e teve que sofrer por causa de sua implicação. Antes de sair ele me pediu para proteger seu avô e sua tia. Eu já tinha concordado. Considere isso como a última coisa que farei por ele. Depois desse assunto, eu irei seguir a mestre imediatamente de volta para a nuvem congelada de Asgard, e permanecer em Asgard, meditar para cultivar os caminhos do profundo. Eu peço a mestre para realizar esse pedido. Os olhos de Shuyu ele brilharam e se comoveram levemente enquanto ela soltou um suspiro. Ela ergueu sua mão direita e acenou gentilmente. Em um segundo, uma corrente de ar frio apareceu repentinamente. Xiao Bia e Xiao Ju sentiram um calafrio e pararam em seus caminhos, não se atrevendo a se aventurarem e seguirem em frente. Houve uma imediata e súbita mudança na cor da pele de Xiao Guangyun enquanto ele respirou fundo. Fada Shu, qual o significado disso? Fada Shu criticou o envolvimento da minha seita Xiao no casamento de sua nobre discípula. E ainda quando estamos lidando com um assunto da minha seita Xiao, a Fada Shu ainda planeja em interferir. Não? Eu não tenho interesse em me envolver com os assuntos de sua seita Xiao. Shuyu ele disse calmamente com uma expressão de indiferença que não oscilava, eu apenas não estou acostumada com esses assuntos, e como resultado eu me movi como eu queria. Já que você disse que esse é um assunto da sua seita Xiao, então Xiao Lingti é uma discípula de sua seita Xiao. Xiao Guangyun balançou sua cabeça, não? O que ela roubou foi o pó para abrir o profundo da minha seita Xiao. Mas pelo que eu ouvi mais cedo, o pó para abrir o profundo foi um presente trazido pela seita Xiao que você já tinha entregado para o clã Xiao ontem. O que, os presentes que você já entregou, ainda continuam a pertencer à seita Xiao. Se esse assunto se espalhar, você não está preocupado em ser ridicularizado pelos outros. Shuyu ele disse diretamente sem se segurar. Xiao Guangyun abriu seus olhos imediatamente enquanto ele ficou pasmos e sem palavras. Xiao Lingti é uma pessoa do clã Xiao, não da sua seita Xiao. O pó para abrir o profundo já se tornou propriedade do clã Xiao e não pertence mais à sua seita Xiao. Nesse caso, mesmo se Xiao Lingti tivesse roubado o pó para abrir o profundo, quem tem que administrar a punição é o clã Xiao. Esse assunto não tem absolutamente nenhuma relação com a sua seita Xiao. Shuyu ele inclinou seus olhos e olhou para Xiao Yunyai. Foi meramente apenas um olhar, mas fez com que todo o corpo de Xiao Yunyai tremesse e inconscientemente o fez perder metade de sua altura. Shuyu ele continuou levemente, líder do clã Xiao, como você lida com uma situação onde o culpado de ser um ladrão é um dos membros do seu clã Xiao? Xiao Yunyai olhou para Xiao Guangyun e rangeu seus dentes e se forçou a se acalmar. Se uma criança desse clã for culpada de ser um ladrão, a punição mais leve seria uma isolação por 3 meses na parte de trás da montanha. O que Xiao Lingti roubou foi o importante tesouro da seita Xiao, então ela deve receber a maior punição. Que são 15 anos de confinamento na parte de trás das montanhas. Nesses 15 anos, ela não será permitida a nem mesmo pensar em dar meio passo para fora do desfiladeiro da reflexão da parte de trás da montanha. Xiao Yunyai olhou para outro lado e não disse mais nada. Então o que você está fazendo aí parado?
Você não vai trancá-la dentro desse desfiladeiro da reflexão. O rosto calmo de Xiao Guangyun queimava de raiva. Embora seu coração não fosse humilde, mesmo se fosse mais idiota ainda, ele ainda assim entenderia que Shu Ele já tinha preservado uma quantidade considerável de sua reputação. Se não, seria possível que ela iria expor suas falsas acusações diretamente, o que ao mesmo tempo, iria deixá-lo incapaz de obter Xiao Lingchi, perder uma grande parte de seu respeito, e envergonhá-lo o suficiente até o ponto em que ele seria incapaz de sair da plataforma. Embora Shu Ele não expôs publicamente Xiao Guangyun e não tenha restaurado a inocência de Xiao Lingchi, ainda assim isso fez com que Xiao Lai a respeitasse profundamente com seu coração cheio de gratidão. Essa digna fada da nuvem congelada de Asgard era uma pessoa honorável de caráter que deu um passo a mais por uma garota do minúsculo clã Xiao. Isso poderia ser considerado como uma extrema benevolência, um grande favor, e uma grande quantidade de gentileza. Pelo menos, ela tinha evitado o pesadelo de Xiao Guangyun levar Xiao Lingchi para a seita Xiao. A garota que eu criei saiu de seu caminho e eu enganei o clã Xiao por mais de 10 anos, então eu devo sofrer a mesma punição severa. A cor da pele de Xiao Lai permaneceu serena e ele falou indiferentemente enquanto ele assistia ao quarto elder Xiao Che que se aproximava. Na presença de Shu Ele, como Xiao Che possivelmente ousaria a ser imprudente. Ele não se atrevia a dizer nenhuma palavra e cedeu para as normas da sociedade enquanto ele levava Xiao Lai e Xiao Lingchi na direção da parte de trás da montanha. Embora aquilo tenha terminado com um miserável confinamento por 15 anos, Xia Qingyu entendia que essa situação que Shu Ele tinha conseguido já era seu limite. Era óbvio que o pedido espontâneo para ser confinado no desfiladeiro da reflexão de Xiao Lai foi para acompanhar Xiao Lingchi, e ao mesmo tempo protegê-la de qualquer perigo. Talvez no caso da sua segurança, não era preciso se preocupar. Agora quanto ao que iria acontecer depois disso, eles não tinham escolha a não ser cuidarem de seus próprios destinos. Nesse caso, não há mais rezos para nós mestre e discípula permanecer mais tempo aqui. Depois de Xiao Lingchi e Xiao Lai foram levados para a parte de trás das montanhas, Shu Ele disse indiferentemente, jovem mestre Xiao, depois de você ter saído da cidade nuvem flutuante eu ainda estarei por perto. Qingyu, vamos indo. As palavras finais de Shu Ele fizeram Xiao Guangyun secretamente ranger seus dentes. Depois que você sair da cidade nuvem flutuante, eu ainda estarei por perto. Era óbvio que essas palavras o avisavam para não mexer com Xiao Lingchi. Embora ela simplesmente tenha dito isso para a segurança de Xiao Lingchi, já que ela queria protegê-la, era inevitável que essa proteção durasse até o fim. Depois que Shu Ele saiu com Xia Qingyu, Xiao Guangyun socou pesadamente e violentamente esmagou o assento. A cadeira de grande líder vibrou com o choque e se quebrou em pedaços. Ele tinha pensado que iria obter duas beldades que eram devastadoramente lindas o suficiente para causar a queda de uma cidade ou de um estado, e não esperava que esse esquema fosse se tornar uma perda de tempo e esforço. O resultado foi meramente a expulsão de um insignificante Zé Ninguém e o confinamento de duas pessoas no clã Xiao, para nada mais que o desfiladeiro da reflexão. Isso era absolutamente e completamente diferente do resultado que ele tinha desejado. Nesse momento, ele não estava ciente do fato que não somente ele tinha falhado em obter o que ele queria, mas ao invés disso ele tinha trazido um desastre, sob ele e toda a seita Xiao.